Olá amigos, mais uma vez nos encontramos. Vocês viram aí o título do vídeo, é justamente sobre isso que vamos tratar, a determinada atitude que o Will Smith teve. Mas antes de falar sobre essa determinada atitude, a gente vai trabalhar no livro de Gálatas, capítulo 5, mais precisamente no versículo 22. Esse capítulo ele é muito conhecido porque vai falar sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. E justamente vamos trabalhar no versículo 22 os frutos do Espírito, algo que naquele momento faltou para o Will Smith ter uma atitude mais assertiva. Então vou ler aqui para vocês o livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, a gente viu aqui que os frutos do Espírito são só coisas boas, coisas bacanas, assertivas, coisas certas. E agora vamos falar sobre o que ocorreu, que muitos aqui não podem se lembrar ou não sabem o que ocorreu naquele Oscar, que o Chris Rock, que era um apresentador, fez uma piada em desfavor da esposa do Will Smith, a Jada, onde ele comparou a Demi Moore, que interpretou a Tenente no filme Até o Limite da Honra, que é conhecido assim no Brasil, Até o Limite da Honra, onde ela tinha que raspar o seu cabelo para entrar no exército, e a esposa de Will Smith sofre de alopécia, que é justamente uma doença que os seus cabelos caem. E ele se sentiu ofendido por essa piada, certo? Então a alma humana é uma coisa muito sensível, ele se sentiu desconfortável e ele tem todo o direito de se sentir desconfortável. Mas a atitude que ele teve depois resultou em prejuízos maiores para ele do que propriamente para quem tomou o tapa. Veja bem, naquele momento em que ele se levantou com o coração com raiva, em fúria e ira, faltou justamente aqui um fruto do Espírito que está dito aqui no versículo 22, que eu vou fixar justamente nesses dois frutos do Espírito, que é a paciência. Faltou a paciência, o examinar o que ele ia fazer, bem, tranquilidade, e faltou o domínio próprio, que esse é o que eu gostaria de falar mais. Porque tem a mansidão, tem o domínio próprio, tem a paciência, mas o domínio próprio é justamente a gente ver determinada coisa e olhar para si, se o coração está em fúria, se o coração está triste, se você está com mágoa de alguém, o que a sua atitude vai ser, vai reverberar na vida daquela pessoa. A sua atitude vai promover na vida daquela pessoa. Então faltou o domínio próprio para o Will Smith, para ele olhar, pensar bem e antes de subir no palco, dar o tapa na cara do Chris Rock. Porque ele poderia fazer isso, mostrar o seu desconforto apenas com palavras. Porque veja, o que foi que ele perdeu? Ele vai passar 10 anos sem ir a um evento como esse. Ele vai passar 10 anos sem poder ganhar o prêmio que ele ganhou justamente no dia que ele teve essa tristeza. Ele ganhou o Oscar justamente nesse dia. E eu tenho certeza que o sentimento seria diferente dele receber esse Oscar se não tivesse acontecido isso. Então, e ele depois falou, ao receber a estatueta de Oscar, que ele se arrependia do que ele fez. Então, pra gente, nosso dia a dia, as nossas ações, que a gente possa ter o domínio próprio, seja qual for a situação, estamos certos ou errados, domínio próprio para tomar a melhor assertiva, certo? Vou deixar aqui um versículo aqui para terminar esse ensino de hoje, que está lá no capítulo 16, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja, Provérbios, Salomão, por intermédio de Deus, nos adverte que melhor é a gente ter paz de espírito,
paciência, mansidão, domínio próprio, para controlar as nossas emoções, do que sair e conquistar uma cidade, do que ser um guerreiro, alguém voraz, alguém forte, alguém com fibra, porque justamente essa voracidade pode incendiar a nossa carne e alimentar-nos, e a gente passar a alimentar mais ela do que propriamente o nosso espírito. Então que a gente possa imitar o que Salomão disse, ser um homem paciente, escolher ser primeiramente paciente e em último caso, ser um guerreiro, certo? Então deixo aqui esse ensino para vocês, que Deus possa abençoar vocês. Já vão curtindo, comentando, coloca aí nos comentários quais situações vocês conseguiram controlar o seu espírito e quais situações vocês acham que vocês poderiam ter uma atitude totalmente diferente. Eu particularmente tenho atitudes positivas e também tenho atitudes negativas. Então coloquem nos comentários as atitudes de vocês, curtam, se inscrevam no canal para ajudar, comentem mais uma vez, porque é muito importante para a gente saber que o material, que os vídeos está sendo assertivo, está demonstrando uma boa qualidade, e que Deus abençoe vocês, certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.